Boa tarde. Meu nome é Thalita Abreu Vilas Boas, sou graduanda de Engenharia Agronômica na Universidade do Estado da Bahia. Estou cursando atualmente o 8º semestre. E o meu trabalho teve como tema o uso dos óleos essenciais e geoprópolis no manejo da podridão mole e conservação de frutos de tomate. Tive como orientadora a professora doutora Ana Rosa Peixoto. Bom, o tomate, né, Solano licopérsico, pertence à família das solanáceas, a mesma família da berinjela, do pimentão e da pimenta, e de outras hortaliças, né? Ele é rico em vitamina C, fósforo, potássio, licopeno e possui uma ampla gama de utilização na culinária brasileira, podendo ser consumido puro, né? Faz parte também da composição de molhos, caldos. Atualmente ele é consumido na forma de suco também pela presença do licopeno, que é um grande antioxidante, auxiliando no retardamento do envelhecimento das células, né? E a forma mais consumida no Brasil, que é no prato compondo a salada, né? Junto com a alface, a cebola e algumas outras hortaliças. Bom, o tomateiro é uma planta que seu cultivo está diretamente associado à utilização de produtos químicos, porque ele é acometido por diversas doenças, doenças de origem fúngica, doenças de origem de bactérias e também pragas, né? Então, seu cultivo está diretamente ligado à utilização de produtos fitossanitários químicos. Cerca de 200 doenças e distúrbios fisiológicos já foram relatados, afetando a tomaticultura em todo o mundo, como citado por Lopes e Ávila em 2005. Dentre as principais doenças do tomateiro, nós temos a podridão mole. A podridão mole é uma doença causada por bactérias do gênero Pectobacterium, né? Anteriormente conhecida como ervínias. Bom, a Pectobacterium tem como principais sintomas a desintegração dos frutos, né, da sua casca, da sua parede celular, causando grandes buracos, mesmo e lesões gigantescas que acometem todo o fruto. Isso acaba que comprometendo a comercialização, principalmente do tomate de mesa, que é aquele tomate que vai para salada, que vai ser consumido in natura, né? Porque o visual influencia muito, causando grandes perdas a produtores e a vendedores também da fruta. Outra característica marcante é o odor fétido que essa bactéria causa, né? Através da degradação, que acaba apodrecendo o fruto e abrindo a porta para que outros micro-organismos que também vão acometer o fruto se instalem ali no local da lesão. O controle dessa e de outras bacteriosas geralmente é feito de forma preventiva, né? Porque a eficácia dos produtos químicos vem sendo cada vez menos comprovada, porque além de causar um grande gasto para o produtor, né, que tem que utilizar aquele produto várias e várias vezes para fazer o controle, ele acaba abrindo aí portas para a criação de micro-organismos resistentes, geralmente à molécula de ação do produto, né? Então, cada vez mais a eficácia de produtos biológicos vem sendo estudada, né, para ser colocada em prática e reduzir realmente o uso desses produtos fitossanitários químicos. Bom, dentre os produtos biológicos mais estudados, nós temos aí os óleos essenciais, que são elementos voláteis presentes em diversas plantas, como citado por Sick e Etial em 2000, né? São elementos encontrados na maioria das plantas. E a geoprópolis. A geoprópolis é um material similar ao própolis, porém ele é produzido pelas abelhas sem ferrão. O contrário da própolis, que é um material produzido pelas abelhas que possuem ferrão. Tendo em vista essa problemática, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar o efeito dos óleos essenciais vegetais da molécula do bacilo, conhecido como Bacillus aeruginosa, né? E do extrato de geoprópolis no controle da podridão mole causada por Pectobacterium roidearum, tanto in vitro quanto in vivo em frutos de tomateiro. O isolado de Pectobacterium roidearum utilizado para a realização desse trabalho foi adquirido dentro da própria coleção da Universidade do Estado da Bahia do Campus 3, do Laboratório de Fitopatologia. Esse experimento foi realizado
no Campus 3 e em Juazeiro. Bom, foi utilizado o meio CPG para a realização do trabalho in vitro, né, que foi adicionado dos óleos essenciais de capim-limão e de cravo. Os óleos essenciais foram misturados a Twin 20 na proporção de 1:1 para que pudesse ser feita a emulsificação dos óleos ao meio de cultura, né? Bom, foi diluído também o Bacillus liquefaces dentro do meio, né? Isso no experimento in vitro. No experimento in vivo foi diluído a Bacillus liquefaces na proporção de 30 gramas para 30 ml de água para ser borrifado nos frutos. Foram utilizados, e foi também utilizada a amostra de geoprópolis, também adquirida dentro da coleção do laboratório, né? E foram utilizados todos os produtos nas porcentagens de 0,25, 0,75, 0,50 e 1% em todos os tratamentos, em todos os produtos, né, utilizados. As mesmas proporções foram utilizadas para o trabalho em vivo também. Bom, no trabalho em vivo foram demarcados os frutos em regiões diretamente opostas. Foram feitas 2 marcações, medindo mais ou menos 2 centímetros, medindo mais ou menos 1 centímetro cada, né? Com auxílio de uma seringa, foi depositado nos frutos nos 2 locais de marcação a solução da bactéria na quantidade de 10 microlitros em cada um dos pontos demarcados, né? Essa inoculação ela aconteceu 6 horas após os frutos terem sido borrifados com os produtos, tanto com os óleos essenciais, quanto com Bacillus liquefaces e os geoprópolis também. Após a inoculação, eles foram condicionados em sacos plásticos e mantidos na temperatura de 28 graus. Foram utilizados 10 frutos para cada tratamento e 10 frutos apenas inoculados e sem utilização de nenhum produto para testemunho. De 6 em 6 horas foram realizadas avaliações utilizando-se de uma régua para medir os halos de inibição e os halos de crescimento dos ferimentos nos frutos. Todas as atividades práticas que foram citadas anteriormente foram realizadas antes da pandemia e do isolamento social. Durante a quarentena, foram realizadas análises estatísticas de dados, escritas de relatórios e montagem de apresentação. Os dados foram submetidos à análise de variância nova e as médias foram comparadas pelos testes de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade. Todos os experimentos foram realizados em duplicata e a análise estatística foi realizada A análise estatística foi realizada com auxílio do programa CISVAR. No ensaio in vitro, houve inibição total do crescimento do patógeno em todos os tratamentos e concentrações em relação ao testemunho, como pode ser observado nas fotos retiradas após a última avaliação, que foi feita 48 horas após a deposição da solução de bactérias no meio. Temos aqui a testemunha e pode-se observar que o crescimento da testemunha em relação aos demais foi totalmente significativo. Tabela 1. O controle in vitro do patógeno por todos os tratamentos utilizados foi feito. Pode-se observar através da tabela que no ensaio in vitro todos os tratamentos foram eficazes, sem diferença estatística entre si, porém diferenciando-se efetivamente da testemunha. Resultado similar foi obtido por Queiroz em 2006 e um resultado positivo ao utilizar os essenciais de cravo de capim-limão com concentração mínima inibitória de 1% para o capim-limão e 0,5% para o controle de Pectobacterium Carotovora brasiliensis, corroborando com os resultados obtidos nesse trabalho. Bom, no resultado em vivo, no que diz respeito à incidência da doença, pode-se observar que os óleos essenciais de capim-limão e cravo apresentaram diferença significativa entre si, onde foi possível observar o melhor desempenho do óleo de cravo. A doença incidiu com 12 horas e, segundo o teste de média utilizado, os frutos tratados com cravo nas concentrações 0,25, 0,50 e 1%, e geoprópolis 0,25, 0,50, 0,75 e 1%, foram os que apresentaram menores percentuais de incidência, variando de 20% a 50%, e diferindo significativamente da testemunha,
onde a incidência foi de 75%. É possível visualizar aqui nas imagens o que é exposto na tabela 2, sobre a incidência da doença, né? Sobre a incidência. Onde é possível observar que os frutos utilizados como testemunha, que foram apenas inoculados e não receberam tratamento algum, em comparação com os frutos que, apesar de terem recebido tratamento e ter certa significância em relação à incidência, a severidade também não teve tanta diferença significante, onde praticamente todos os frutos foram cometidos pela doença. Quanto à severidade da doença, pode-se observar que o tratamento com bacila milicoinfácil foi entre todos os tratamentos, o que demonstrou os maiores números de severidade, não sendo observada alguma significância em seus resultados comparado com a testemunha. Os frutos tratados com capim-limão não apresentaram diferença estatística em relação à testemunha. Os tratamentos de cravo e gel próprios foram os melhores tratamentos, onde pôde-se observar melhor desenvoltura que os demais tratamentos. Já na menor concentração de 0,25, o tratamento de cravo demonstrou uma diferença significativa em relação à testemunha. O óleo de cravo demonstrou sua capacidade inibitória em outros trabalhos realizados, como o de Moraes, 2018, que obteve sucesso no controle de pectobactéria nas concentrações de 0,5%, 0,75% e 1%. Conclusão. Concluímos, portanto, que os produtos testados nesse ensaio mostraram uma eficiência para inibir o crescimento do patógeno in vitro. No entanto, quando foram submetidos aos testes em vivo, não foram efetivos para impedir o desenvolvimento da podridão mole. Novos produtos alternativos devem ser testados visando o controle do patógeno. Agradecimentos. Agradeço a Deus primeiramente por me capacitar para esse trabalho, a minha orientadora Ana Rosa Peixoto pela oportunidade, a CNPq pela bolsa concedida, que possibilitou a realização desse experimento, e a UNEB pela estrutura que foi cedida a mim. Essas são minhas referências, e obrigada a todos pela atenção. Tenham todos uma boa tarde.